Ok, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Café 3x4 em Adoração. Desta feita hoje, em família. Eu tenho a satisfação, a honra de estar fazendo essa programação hoje com a minha família, que reúne-se depois de algum tempo, todos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Eu tenho a honra de apresentar a minha esposa, Vanderleia, está aqui com a gente, Vanderleia Dansky Rufino. E aí eu vou nominar os nomes, né, dos filhos na ordem de chegada ao contrário. Ou seja, chegou depois de todo mundo a Grace Joyce, né? Grace Joyce Rufino, que me dá a honra também de estar aqui hoje com o Jader Oliver, que é o seu esposo e maestro também, está com a gente nesse programa hoje, o maestro Jader, e a Grace Joyce. Depois da Grace, digo, nós temos a Jennifer Theory, que é uma das nossas filhas, nossos filhos, na ordem decrescente de chegada. Depois da Grace, ou depois da Jennifer, nós temos a Suelen. A Suelen. Suelen, esposa do Jonathan. Jonathan é esse multi-instrumentista que está aqui, que é baterista, é timpanista, é trompetista, é trombonista, e por aí vai. É uma bênção na mão de Deus, o Jonatas, e é o esposo da Suelen. E eu quero, depois da Suelen, nós temos a Priscila. Priscila, o esposo dela não está conosco, porque ele não é músico aqui nessa programação. Está junto com ela hoje aqui na cidade de Penápolis conosco, né? O Davi. E espero que um dia ele estude algum instrumento aí para nos dar a alegria de estar também tocando com a gente aqui, fazendo parte desse time de adoradores, eu digo no sentido de tocar com algum instrumento. E o primogênito, né, que é o Peterson Pereira Rufino, que é o nosso flautista, que é o único homem da família, no sentido de filho, que chegou, Peterson, e assim segue-se a nossa família aí. Interessante que os nossos netos, os meus netos, né, que são os filhos dos meus filhos, eles já estão também indo para o caminho musical. Nós temos o Vitor, que é filho da Priscila, que faz parte lá do corpo de estagiário da nossa orquestra Jerusalém aqui de Jerusalém, e com certeza o Nicolas, que é filho do Peterson, deverá também estar estudando algum instrumento, seguido aí da Alicia, da Ana Clara, que é filha da Priscila, e as filhas da Suelen, que é Emily e Ellen. Eu quero apresentar conosco aqui uma filha do coração, uma filha, ela é filha de consideração, filha musical, e está sempre com a gente, que é a Adriele, né? A Adriele, ela cresce conosco já desde os seus 6, 7 anos de idade, né? E vem participando conosco de todos os momentos musicais nesses últimos 10 anos. Deus tem abençoado grandemente a vida da Adriele, e ela é considerada, com certeza, uma das minhas filhas, não só musical, mas uma das filhas nossa aqui, segundo a Jennifer, diz que é um puxadinho na família, né? Um puxadinho, né? Que teve, né? É uma filha postiça, né? Que está com a gente para fazer esse trabalho também. Como ela está sempre conosco nas nossas adorações, no nosso louvor, com certeza que, assim como os genros acabaram chegando oficialmente para ser nossos filhos, né? E eu tenho a Adriele com essa consideração conosco. Adriele Barbosa Fernandes, filha de Evaneide e João Barbosa Fernandes. Muito bem, o nosso tema hoje, eu quero, nesse papo descontraído aqui com a minha família, com meus filhos, abordar o que é uma adoração em família, né? É importante dizer que o maestro que tem filhos, é importante que esse maestro, ele possa trazer os seus filhos para ajudar a partir da sua esposa. Uma casa dividida é uma casa problemática, e no momento que você tem só você como maestro, ou só você como adorador na sua casa, e seus filhos não participam com você, isso abre uma porta para que a família se divida. E Deus
me orientou nisso. Por isso que eu falo para meus filhos que ensine música para os seus filhos, para que eles possam não só estar adorando a Deus, mas possam estar com um pensamento em comum na família, né? Nós temos a Jennifer, que ainda não se casou, que nós temos a felicidade de tê-la conosco em casa ainda. É uma felicidade tê-la conosco. A Grace, embora casada, ainda não nos deu filhos, né? Ainda não nos deu filhos ainda, né? Está ensaiando, segundo o Jader aqui, eu, como bom músico, está ensaiando, está pensando nesse ensaio aí, né? É por isso que eu não citei filhos dessas duas lindas princesas que eu tenho em casa. Muito bem, como é um programa de pergunta, e hoje eu quero fazer de adoração, eu quero dirigir uma pergunta ao Peterson, né? Sobre o que ele sente de ser primogênito dessa família de adoradores, qual o privilégio que ele acha que tem, o que é bom, o que é importante ele está participando dessa família de adoradores, e como ele se sente por Deus ter escolhido ele para ser dessa família de adoradores. Bom, para mim, poder fazer parte dessa família, né? Se a gente cresceu ouvindo música, né? E vendo o senhor tocando violão, né? Fazendo as composições e tal, e isso para mim foi de uma grande valia, mesmo porque eu sempre quis tocar um instrumento que não fosse flauta. Na verdade, quem escolheu a flauta foi o senhor, né? Porque eu queria tocar saxofone. E aí, não, o saxofone é pesado demais, porque era pequeno e tal. Eu lembro que o senhor me comprou uma flauta e deixou ela guardada. E o senhor ia pro quartel e eu pegava a flauta escondida. E o senhor falava que não era para pegar, eu pegava escondido e tentava tirar umas musiquinhas. Eu estou falando isso depois de alguns anos, né? Porque estou fazendo uma confissão aqui. Mas assim, fazer parte de uma família de adorador, para mim é uma grande satisfação, porque por muito tempo eu dizia assim, poxa, eu queria ser um cara normal. Mas por que um cara normal? Porque eu via alguns colegas, né, da vila jogando bola, jogando bolinha de gude, rodando peão, e eu estava estudando a flauta, estava estudando música, né? E eu falava, eu quero ser um cara normal. Mas como um cara normal? Eu quero jogar bola, eu quero empinar pipa, eu quero rodar peão. E sendo músico não, né, entre aspas, não, eu não teria essa. Mas hoje a gente vai ficando mais experiente, né? A gente, com tudo aquilo que a gente aprendeu quando era criança, com a avó Laélia, né, com o senhor, com os professores, e hoje a gente podendo também estar passando isso para as crianças, podendo passar isso para as pessoas que conhecem, a gente fala, poxa, tocar um instrumento é divino. Hoje eu sou um cara normal, né? Porque eu sou músico, jogo bola, empinei pipa, rodei peão, joguei bolinha de gude. Mas o mais importante, né, é saber que na maioria das vezes, quando existe a situação de estarmos desanimados, né, espiritualmente falando, desanimados dentro dessa casa, da família, sendo ela musical, de uma forma ou de outra a gente acaba acaba sendo renovado, né? A gente acaba tendo o ânimo novamente. Como outro dia a gente estava eu, a Jennifer e a Suelen num ensaio, aqui acabou o ensaio, vamos tocar um tema da cantata X. E a gente começou a lembrar de anos atrás e tocando, e aquilo foi muito bom, não só para mim, acredito para elas também, porque é um momento de renovo, um momento de renovação, né? E de repente numa brincadeira, assim. Então, para mim é muito importante fazer parte dessa família, né? E ter tido como base musical o aprendizado na igreja.
Amém. Muito bem. Todos nós, quando temos nossos filhos, se preocupamos em que eles cresçam com bons costumes, com a educação, não só musical, mas uma educação espiritual importante, para que quando eles cresçam, eles não se esqueçam daquilo que eles aprenderam em casa. E hoje eu tenho aqui duas mães, né? Eu tenho a mãe Priscila, eu tenho a mãe Sueli. Eu queria que elas combinassem e falassem alguma coisa de como elas conseguem conciliar, ou conseguir conciliar no tempo, estar tocando, estar cuidando das crianças, porque às vezes existe uma desculpa: agora eu casei, eu tenho filhos, eu não consigo mais tocar, eu não consigo mais ir para a igreja, eu não consigo mais ir para ensaio, porque meus filhos me atrapalham. A Bíblia diz que filho é bênção. Se filho é bênção, eu acredito que não atrapalha servir ao Senhor. Queria que a Sueli ou a Priscila nos dessem uma pequena explanação sobre isso aí, como é que elas conseguem conciliar, né? Estar ensaiando, fazendo os ensaios que precisa ser feito e estar vindo para a igreja adorar o Senhor. Bom, no meu caso, a Emily, né, que é a primeira, é a mais velha, que hoje está com 6 anos. Desde quando ela nasceu, ela ia trabalhar comigo, levar ela lá para a Receita, nós ficávamos na Receita, ela dormia até no meu estojo, no meu violino. Então, aonde eu ia tocar, acabava levando ela comigo. E na igreja eu levava o bebê conforto, deixava ela também do meu lado, tocava. E quando íamos tocar, que não tinha como eu tocar com ela no colo, deixava com alguém, mas sempre dá para conciliar, sempre dá. Hoje tem a Helenzinha, que é a mais nova, aí fica uma com o Jonathan, um com o marido, outro comigo, mas ela sempre aqui junto com a gente, né, na orquestra. Mas dá para conciliar sim, é difícil, né, ainda mais criança pequena, mas dá para conciliar. No meu caso, a gente faz isso, né? Fica uma comigo, uma com ele, ou se dorme, no colchão do lado, dorme junto, mas sempre do lado dele tocando, a gente tocando e elas junto ali, no meu caso. No seu caso é igual? Eu também. O marido ajuda, não ajuda? Não, ajuda, mas pra mim fica mais na época do Vitor, que era desse jeito também, né? De colocar em estojo, ele sempre comigo, sabe? Ou era no estojo de um ou de outro, eu tava sempre no meio da orquestra. Na capa do cello, né? Ela capa do cello, dormindo na capa do cello, da mesma maneira. Então, sempre tem como, se quer, sempre dá jeito. Porque hoje são músicos, né? É verdade. O Vitor hoje é pianista, vai ser companheiro da Jennifer. E a Emily, né? Violino, já comprou, né? Logo ano que vem tá na orquestra. As duas pedem, ela na casa já me pediu um piano, então. Porque eles crescem no meio da música, né? Então se envolve e acaba descobrindo que são sangue de levitas. Porque já cresceu ali no meio também, né? Fiz a barriga, a gente tocando, então já nasceu já no meio disso. Então, o Peterson, muito bom. O Peterson falou de cantata. O Peterson lembrou de cantata, você, a Jennifer, ele estava fazendo a cantata. Vou perguntar para a Jennifer sobre cantata, né? A Jennifer escolheu ser pianista, né? Eu relutei, que eu queria que ela estudasse violoncelo na época, para que completasse uma viola, quarteto, né? Quarteto, que a ideia... Esclarecer isso direito, tá mal contado isso aí. Eu lembro mais ou menos que era isso, que queria estudar violoncelo. Momento de revelação, na verdade nenhum queria tocar o que toca hoje, essa é a verdade. A Sueli queria piano, a Grace queria flauta, o Pérez o sax, a Priscila tocava violino, eu queria tocar violoncelo, não conseguia, o senhor falou, não, precisamos de uma pianista na família. Então foi mais feito, né? Por isso, Revelações. Muito bem. Vamos dar sério a história aí. Tá. Não, mas referente a cantatas, eu comecei a estudar o teclado com 11 anos. E quando eu comecei a estudar, eu não gostava realmente do teclado, o que eu gostava de estudar cello. Não tinha um dom para isso, né? Começamos a estudar o teclado. E a primeira cantata que eu toquei foi a Viva Star, que é uma das cantatas mais difíceis que tem aí no mundo gospel, pelo menos a gente, né? Da experiência que a gente tem nesses anos tocando cantata.
Mas foi assim, uma guerra vencida, foi uma luta vencida, né? Na época nós tocávamos em outra denominação e éramos 5 pianistas e eu tinha a Juliana que me ajudou bastante. E aí veio vendo a Bíblia Está, Believe, Gift, Experiência com Deus, Deus por nós, Deus conosco e mais um monte que não dá, vai falando todas. Mas sempre é muito bom, né, a gente estar tocando esses musicais gospel. A gente estava falando de crescer na igreja e falando um pouco do Vitor, né? O Vitor é meu sobrinho e meu aluno também no piano, e ele, que hoje a gente passa para ele também, é sempre tocar, o principal motivo é adorar a Deus, né? O principal motivo dele não só tocando, como músico, como pessoa também. E desde os 13 anos que a gente toca cantata, né? Que eu toco cantata. E pra mim é maravilhoso, é algo assim que não tem o que dizer. Por mais que a gente toque mais de uma vez aquela cantada, faz de novo, é sempre uma experiência nova, é sempre uma visão nova que Deus nos dá também. As experiências que a gente tem em cada local que a gente toca, as almas se rendendo, e a gente vê que vale a pena, né? Todos os momentos de estudo. Já que me dá a oportunidade, vamos falar rapidinho. Eu lembro que a gente estava estudando uma vez a Bíblia Está, lá em Guarulhos, ainda em São Paulo, e a vizinha, a gente estudava do lado de fora de casa, e a vizinha estendendo roupa, ela veio chorando no nosso quintal e pedia pra gente não parar de tocar. A gente ficou assustado, então tocando, e a mulher lá chorando. E depois ela confessou, né, que tinha um problema com o marido dela e que aquelas músicas que a gente tocava traziam um conforto, traziam uma paz para ela que ela não sabia de onde vinha. E a gente sabe que isso é unção de Deus, que isso é presença de Deus. E passou assim 1, 2 semanas, em frente à casa dela, ela estava ouvindo a cantata. Então ela comprou o CD, comprou as músicas e ouvia aquilo na casa dela todos os dias. E isso nos mostra que Deus realmente ele nos aprova no louvor. E ele se faz presente tanto em cantatas, ou a gente tocando hino, a gente brincando como a gente estava aquele dia aqui. Vamos lembrar, vamos brincar. E é uma brincadeira, que pra gente é brincadeira, mas pra Deus é uma coisa séria. Então eu sou muito feliz. Hoje eu sou muito feliz de ser pianista. Muito bem. Depois de anos. Muito bem. A gente observa, né, no depoimento de cada um aqui, que há um tratar de Deus, há um trabalhar de Deus na vida de cada um. Eu quero chegar daqui a pouco no Maestro Jada, mas antes de chegar no Maestro Jada, eu quero perguntar para a minha filha do coração, né, que é a filha a Adriele. A Adriele é uma menina muito estudiosa, uma menina de uma família simples, porém de uma admiração dos seus mestres e professores onde ela estuda, pelo seu esforço, né? No mundo natural diz que ela é nerd, né? O pessoal diz que é nerd, né? É mutante, né? Ela é mutante. Mas a Adriele, a gente sabe que ela desenvolveu muito depois que ela passou a estudar conosco, quando estávamos ali na Deberg, é onde ela está ainda hoje tocando, na Deberg, lá em Itaquera, que o maestro atualmente é o Maestro Jada. E quando ela começou com a gente lá, que ela passou a estudar com a Sueli, estudar com a gente sentiu esse desenvolver dela muito forte, o talento, o dom que Deus tem dado a ela. Mas eu queria perguntar para ela se, porventura, ou ela ser uma menina aplicada na escola, se os estudos, que às vezes o jovem, o adolescente, ele fala que o estudo atrapalha ele estar na igreja, louvando a Deus e tocando para o Senhor. Queria saber da dela, como é que ela conseguiu vir na contramão desse depoimento de muitos adolescentes que diz que eu tenho que estudar inglês, estudar isso, estudar aquilo e não consigo tocar mais na orquestra da igreja. Como é que você conseguiu? Conta o segredo, a gente passar para esse pessoal todo aí. Não estudei, não. Olha, verdadeiramente é um pouco complicado você conciliar, porque às vezes chega a fase de provas e você fica naquela loucura, meu Deus, eu preciso estudar, eu tenho que estudar violino, eu tenho que estudar os hinos da igreja, eu tenho que estudar as cantatas, mas tudo dá para conciliar realmente. Eu, por exemplo, quando chegava a época de provas, eu tinha necessidade de estudar o violino, porque tinha alguma ocasião especial, eu tinha que separar o meu tempo. Então eu separava 2 horas, por exemplo, 2 horas para estudar as lições da escola, e no período que eu descansasse desses estudos, era o período que eu tocava.
Então eu ficava 2 horas estudando, aí eu ia lá, pegava mais 1 hora o violino. Aí deixava o violino, voltava pro caderno. E assim eu ia revezando para poder conciliar, porque às vezes realmente é muito difícil, mas todo mundo que quer arranja um jeito, né? Essa é a verdade. E eu sempre gostei muito de tocar, gosto muito, a música entrou na minha vida muito cedo. Comecei a estudar música, eu tinha 7 anos, vendo meu irmão tocar, meus pais não queriam que eu tocasse violino, eles queriam que eu tocasse flauta. Normal, em toda a família. E mesmo assim eu vi o meu irmão tocando violino e eu queria tocar também. E meus pais, desde quando eu era pequena, eles sempre separavam um tempo do meu dia para eu tocar. Era aquele tempo que eu tinha para tocar, e eu tocava. Então isso foi como um costume, separar o tempo para tocar. E assim eu fui conciliando a minha vida com os meus estudos musicais. Sempre há um jeito. Então não há desculpa dos adolescentes dizendo que não tem como fazer o trabalho do Senhor. Antes de nós seguirmos aqui com a nossa conversa, nós vamos fazer um hino de uma cantata muito conhecida, que é a cantata Viva Está, chamada Cordeiro de Deus, Lamb of God. Seguindo então aqui nosso bate-papo aqui em família musical, uma família de adoradores, quero perguntar para o maestro Jader. O maestro Jader Oliver é um grande amigo, um admirador nosso de muito tempo e veio fazer um trabalho com a gente aqui em Penápolis uma certa feita, em 2010, 2009, 2011, não sei do ano. Qual que ano que foi? 2000. Por aí, né? Por aí. Havia uma conversa muito aproximada dele com uma das minhas filhas, mas eu tô achando que é amizade. Era.
Era uma amizade. É uma amizade que migrou para um casamento, né? E o Jader hoje é um dos nossos filhos também, por estar casado com minha filha. A gente adota sempre o genro como filho e trata como tal. Mas eu queria que o Jader contasse como é que é casar com a filha de um outro maestro, né? Como é que é essa experiência no meio musical da igreja, né? Esse envolvimento, toda essa situação que migrou para que ele conseguisse, ou se ele achou interessante, ou se foi o próprio meio que fez com que ele casasse com uma musicista aí, nesse meio de orquestra da igreja, que a gente está sempre envolvido. A paz do Senhor para todos, primeiramente, né? E quero dizer para os irmãos, não é fácil. Não é fácil. Primeiro não pode ser um músico facão. Quando eu comecei a vir dar aula aqui com o maestro Miguel Penápolis, né? Convidado por ele, foi motivo de muita alegria a ponto de eu chegar no meu serviço e falar, ó, se vocês não conseguirem tal semana para mim dar aula ali, peço para que vocês me mandem embora, mas eu preciso dessa experiência, né? Foi isso que eu falei. Aí eu namorava com outra pessoa e tudo mais. Por que eu tô falando isso? A outra pessoa, ela não me acompanhava, né? E eu também não forçava, acho que tem que ser voluntário isso. Aí assim que eu voltei, eu falei, ó, fica aí você no seu cantinho, eu vou pro meu, né? A gente já viu que não deu certo. Amém, tranquilo. E coincidentemente teve mais vezes, mais aulas, né? Foi um ano que a gente veio 5 vezes, se não me engano, pra cá. Aí eu comecei a observar a varoa do Senhor aqui, né? Comecei a observar a varoa aqui, né? Eu falei, Jesus, olha, ela gosta, também gosta, né? De estar na sua casa, fazendo a obra. Jesus, né? Aproximando tudo, mas havia aquele receio, né? De confundir as coisas, amizade, amigo. Eu já tinha um contato bem próximo do Senhor, né? Falei, Jesus, e agora para chegar nesse meio todo, né? Muito amigo e do nada, de repente está misturando os assuntos e tudo mais. É uma coisa bem diferente para todos, né? Mas aí Deus foi preparando as ocasiões e tudo foi dando certo, né? Tudo foi dando certo, namoramos 3 anos e dando 3 anos casamos, graças a Deus, né? Com a bênção de Deus, com a bênção dos pais da minha esposa, dos irmãos, nossa família. E coincidentemente também Deus já mandou um cargo muito pesado. Além de ser agora genro do Mia, também assumiu o lugar do Mia lá em Itaquera, né? E isso aí foi uma surpresa para mim, para minha esposa, né? A gente não tinha nenhum convívio de casamento, porque foi logo em seguida depois da lua de mel, né? O Senhor sabe de tudo certinho. E a gente entende tudo nisso aí, que é Deus preparando as coisas, né? Eu passei 2 anos ali em Itaquera com o Mia, tava na sombra dele toda hora, ele ia beber água, tava junto com ele, né? Aí a gente não entende das coisas, mas aí a gente viu que era Deus ensinando tudo, né? Deus ensinando tudo, ó, desse jeito você faz isso você faz isso. É uma igreja como essa que a orquestra participa de todos os eventos, não é fácil, é muito pesado, precisa de muita dedicação. Enquanto a gente vê o pessoal falando aqui de dedicação em estudar o instrumento, a gente passa dias fazendo arranjo, né? E é um período de dedicação, tem que ter muito amor, muito carinho. E graças a Deus me deu uma esposa que tem essa visão, né? Hoje eu vejo que se eu não tivesse com ela, acho que nada disso teria acontecido, nada disso teria como seguir, né? Deus em primeiro lugar, depois ela, nossa união, nosso casamento. Aí nesses dias eu estava fazendo um arranjo para o congresso do coral nosso lá de um avulso, né? Aí foi interessante, eu terminei o arranjo ficou muito bonito, para a glória de Deus. Terminei o arranjo, né, amor? E era na cozinha e a minha salinha de arranjo logo do lado, né? Pra gente não perder esse contato. Essa é uma estratégia, pra quem tá ouvindo. É uma estratégia pra ficar junto da esposa. Eu ali no piano, no computador, e ela ali, né, na cozinha, a gente vai conversando, né, amor? Aí terminou o arranjo assim, eu senti que faltou alguma coisa, né? Mas falei, Jesus, depois de um arranjo desse, o que tá faltando? Aí ela, amor, tá faltando um bam 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 no final. Aí eu falei, poxa vida, se eu colocar agora de cara, ela vai falar que foi ela que fez o arranjo. Aí esperei um pouco, fui lá fora lá, respirei um pouquinho, aí fui devagarzinho, coloquei, graças a Deus ficou muito lindo o arranjo, né? Ao redor do Senhor, foi um talento todo especial. O toque. E isso veio do berço, né? Ela veio do berço vendo tudo isso aí. Pra mim tem muita coisa nova ainda para aprender, mas graças a Deus eu sei usar as pessoas, a gente tem sentido a presença de Deus também no nosso meio, né?
Isso é importante. Para aqueles que estão no ministério, eu falo uma coisa que o Mimi me falou. Não é fácil, ore. Deus abençoe. É interessante, eu fiz questão de citar a vocês a questão do Jader, a aproximação dele casando com a minha filha, porque o jovem músico ou a jovem musicista tem que entender que às vezes é importante que você procure se aproximar ou namorar alguém na igreja que seja músico também, ou musicista. Se você vai casar com alguém que não é músico ou musicista, tem que ser que nem a Priscila fez, né? Casar com um marido que entenda que ela é musicista, que ela gosta de tocar, que ela gosta de cantar na igreja. Porque às vezes, se o esposo não entende isso, ele não vai te liberar para ensaios, ele não vai te liberar para você ficar estudando o seu instrumento, né? Porque vai ter vai travar. No namoro, durante o namoro e durante o noivado, ele vai falar que vai deixar, ou ela vai falar que vai deixar. Depois que casa, aí já casou mesmo, aí agora, não, eu falei, mas agora você está me abandonando, você não está ficando comigo, a mulher com o esposo, ou vice-versa. Então é importante que o músico, o adorador, quando vai casar, ele ore a Deus e procure se relacionar com alguém do próprio meio, que tenha a mesma identidade, que tenha também os mesmos compromissos na igreja. Isso é importante, por isso que eu citei o Jader, porque ele é maestro também, casou com uma musicista, casou com uma menina que toca violino, que queria flauta, né? Mas que hoje estuda flauta, né? Como é que é essa história, você está estudando flauta? Conta pra gente rapidamente. Bom, eu não que eu não queria tocar violino, né? Eu via o Peterson, como eu sou mais nova, vi todo o desenvolvimento dos meus irmãos, e eu via o Peterson tocar e eu ficava maravilhada. Aí eu falei, não, eu quero tocar flauta. Meu pai, não, você vai tocar violino, porque a gente precisa de violino. A Suelen toca primeiro, você toca segundo. E eu louca por flauta. Mas amém. O meu primeiro violino eu tive com 8 anos. E eu perdi, dei graças a Deus que tinha perdido o violino. Eu perdi, aí depois meu pai esperou um pouco. E com 11 anos ele me veio novamente com o violino. E eu comecei a estudar e comecei a pegar gosto. Não que a flauta não tinha deixado o amor pela flauta, mas eu comecei a estudar violino. Quando eu fazia alguma arte, meu irmão, como não queria, né, que eu deixasse para trás, né, ele para trás, eu estudando flauta, ficou acho que meio com receio. Ficou com medinho que eu passasse ele. Mas toda vez ele falava, ô pai, a Grace fez isso, manda ela estudar o violino. E meu castigo era estudar o violino. Bom castigo, era estudar o violino. E hoje, às vezes quando nós somos adolescentes, crianças, a gente não entende muito as coisas, fica emburrado e tudo. Mas eu vi que naqueles estudos, naqueles castigos que eu ficava estudando, foi de muita valia, né? Hoje eu estudo flauta ali na catedral com a professora Ana, esposa do maestro Anderson também, que toca clarinete. E muitas vezes eu e a Jennifer, nos evangelismos na rua, a gente uma tocava bumbo e outra tocava prato. E isso doía muito, porque era uma caminhada muito longa, né? E doía muito meu braço. Falei, não, acho que agora eu tenho a oportunidade de aprender a flauta. E hoje, graças a Deus, hoje eu aprendo flauta com a Ana em prol dos evangelismos na rua, né? Já fiz um evangelismo no Guarani, né? Com a flauta, lá na rua. Aproveitou que casou. Aproveitei e também fiz uma Santa Ceia da aula de música. Eu estava tocando com a flauta também os hinos lá da orquestra de músicos, de alunos, né? E eu era aluna de flauta. O primeiro culto que eu não toquei violino e sim a flauta. E isso pra mim eu fiquei muito feliz. Mas essa foi a minha, né? Não desisti da flauta e estamos aí, né? Muito bem. Falar em flauta, violino, eu quero, antes de falar com o Jonatas, que é esposo da Suelen, que é um instrumentista, nós vamos fazer mais um hino de cantata. As cantatas que nós temos aí, todos já fizeram. Vamos fazer um tema da cantata Experiência com Deus, Olhos do Coração.
Continuando a nossa conversa aqui com os adoradores em famílias, né? Família de adoradores, eu vou perguntar para o Jonatas. O Jonatas é esposo da Suelen. Agora há pouco a Grace falava sobre flauta, violino, instrumentos que um músico quer, outro não quer, um deseja, outro não deseja. O pai exige que se toque aquele instrumento. Depois a pessoa acaba gostando daquele instrumento, acaba se identificando com aquele instrumento. Mas o Jonatas, né? O Jonatas é um menino que ele tem um dom, um talento que Deus deu para ele. Queria saber como é que você se sente às vezes quando você pega um instrumento. É uma curiosidade, é uma vontade de que todos os sons você tem acesso a ele, que você tem facilidade para ser muito instrumentista. E eu louvo a Deus porque a Suelen acabou casando também com um músico, né, dessa qualidade, que gosta daquilo de fazer. O Tom Jonatas, ele tem um talento especial para percussão, bateria, tímpanos, mas não é só isso. Esses instrumentos de base harmônica, ele tem a facilidade para guitarra, para cavaquinho, para o contrabaixo, tanto acústico quanto o contrabaixo elétrico. Conta pra gente aí um pouquinho de tudo isso, como é que começou isso na tua vida, você gostar de instrumentos, essa variedade de instrumentos que você acabou se especializando. Primeiramente, Pai do Senhor, é o que acontece. Comecei a estudar, acho que eu não sei nem se vocês lembram, acabou ainda. Bona, Pascoal Bona. Ficava lá vendo o pessoal estudar, era curioso. Criança curiosa. Estava uns 7, 8 anos. Eu todo mundo batendo bona, aprendi a ler, fui lá, bater bona. Bater bona. Não era solfejar. É bater bona. Bater bona, fui estudando. Aí eu vi o irmão tocando trompete, eu aprendi aquele trompete. Às vezes eu me pergunto até para Deus assim, eu devia me especializar em um instrumento só. Mas não sei, é de mim, eu não consigo ficar no instrumento só. Eu não sei, eu não consigo. Eu sinto vontade, eu vejo eu tocando violino, eu acho bonito, eu quero tocar. Eu peço graça para Deus, vou lá. Toca. Não, tento. Deus me abençoe, mas eu tento. Vou lá e faço uns arpejos. E tenho apreço pela percussão, instrumento harmônico, contrabaixo, bateria, contrabaixo acústico. Estou esperando a graça de Deus. Vai chegar. Em nome de Jesus, eu adoro contrabaixo acústico, tuba, instrumento, parte grave. Eu gosto. Eu nunca estudei profissionalmente assim com alguém, com um professor. Eu vou lá, peço graça para Deus e eu acho que eu fico até meio confuso comigo mesmo, porque qual é o seu instrumento? Não tem instrumento. Vou ajudo o pessoal aí, estou contrabaixo, tudo, vou ajudando. E eu gosto. Eu tenho apreço, vamos dizer que é prazer, né? É um prazer, é metade minha. Não é você, isso é. Eu adoro fazer isso. E eu toco com prazer e devoção a Deus. Eu adoro fazer isso. E até hoje eu estou aqui, fazendo tubinha, uma tuba ali de leve, dia assim. A bateria, tímpano, adoro. Harmônico desse tímpano aí me deixa de cabelo de pé. Entendeu? Eu sei que isso é tudo a graça de Deus, que Ele abençoando a gente para ajudar a obra. Entendeu? Eu não sei te dizer o que acontece comigo, isso daí é só perguntando lá o que acontece, mas se eu pudesse eu tocar, pegar tudo no braço e... Homem de uma orquestração. Coisa do céu divino, tem explicação. Amém. Eu fico feliz porque o Jonatas nos ajuda muito nisso aí. Certa feita aqui nós tivemos a necessidade de que o nosso baterista, o nosso pessoal da base estava no outro trabalho oficial da igreja, fazendo um evangelismo forte aí, e a orquestra tinha que tocar no domingo. E o pastor olhou para mim e falou: não, pastor, eu vou tentar nos ajeitar com o pessoal que fica aqui. E foi muito importante isso, foi muito bom, porque o Jonatas fez contrabaixo, veio um baterista, o Silas, né? O Silas veio da bateria, e ele ficou no contrabaixo lendo direitinho, e o trabalho não sofreu, assim,
esse problema de não ter um músico ali. Foi corresponder à altura dos nossos músicos que já estão acostumados a tocar aqui. Isso é bênção de Deus na nossa vida, para a minha família, né, que está reunida aqui hoje, uma bênção grande de Deus. Para terminar a nossa entrevista aqui, quer falar alguma coisa, Wanderleia? Wanderleia é minha esposa, que desde criança, né, desde criança, ela não sabia, ela não tinha entendimento que um dia ela estaria nessa família de loucos por música, loucos por adoração. Conheci a Wanderleia tocando violino, né? Mas uma necessidade para as violas da orquestra que eu regia. Eu fiz um apelo para que todo aluno de violino estudasse viola, porque as violas tinham se terminado, viajado, acabado, saído. E uma orquestra sem viola é uma orquestra, o grupo de cordas fica realmente defasado. Temos que ter a viola, que é a transição harmônica para os graves. Violinos, violas, que é muito importante, como diz a Wanderleia, violas lindas, e depois violoncelos e contrabaixo acústico. Mas eu precisava de violistas na orquestra. E aí lancei mão do que eu tenho de mais próximo, que é minha esposa e minha filha Priscila. Então eu escalei, eu estava no quartel ainda, eu escalei, assim, um convite, né? Foi um convite, né? Livre, espontânea opressão, né? Falei, então minha família vai me ajudar Voluntário. nessa necessidade. E a Wanderleia veio estudar viola junto com a Priscila, e Deus abençoou ricamente a Elinai, e abençoou até hoje, ao ponto de hoje a Wanderleia me auxilia dando aula de viola, que é em clave de dó, né? Eu estou falando em clave de dó na terceira linha, porque alguns maestros às vezes colocam clave de sol para viola. Isso é inconcebível. Viola, clave de dó na terceira linha, né? Você queria falar alguma coisa, Wanderleia? Falar que eu amo que a gente está aqui tudo, né? E ser esposa de maestra, sempre estar ao lado, não deixar, sempre acompanhando, sempre junto, tentar catar os filhos, catar o que tem, põe a sopa na mala e vamos para a igreja. Esse negócio de esposa ficar em casa, meu marido vai na frente, eu fico, não. Esposa sempre ao lado, sempre ajudando, sempre orando, buscando sabedoria e estando ao lado, independente do que acontece. E eu falo que a viola linda porque a gente é apaixonada pela viola e Deus sempre nos abençoa realmente nas violas. Estamos aqui na Bia Jerusalém, fez um ano, agora estamos aqui e graças a Deus nós já estamos com 6 violas abençoadas, louvando a Deus com as violas. Eu quero chegar com 15 violas em nome de Jesus. Eu falo que é viola linda porque é lindo, o som da viola, eu sou apaixonada por ela. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo, quem pega na viola não esquece nunca. Então a gente é apaixonada, mas você que é esposa de maestro, esposa de pastor, realmente fique ao lado do seu marido, lute por ele, lute pelo ministério, fique sempre ao lado. Porque sei que não é fácil, a luta é grande, mas a gente vence isso. Amém. Para terminar a nossa entrevista, nós vamos fazer uma música que nós fizemos uma adaptação para flauta. É uma música que é escrita originalmente para violino, o original dela é para violino e orquestra. Uma orquestra maior que essa, com certeza. Eu fiz uma adaptação rápida aqui para esse grupo pequeno, mas vocês vão entender. Solando na flauta, Peterson Gavotti. Que Deus abençoe vocês. Eu quero encerrar essa nossa entrevista aqui dizendo que eu tenho a felicidade de ter aqui em Penápolis, este ano, esse final de ano de 2014, toda a minha família, todos os meus filhos com os 3 netos e meus pais vieram de presente também para estar com a gente, e meus filhos casados vieram com seus maridos, as minhas filhas casadas, né? Vieram com seus maridos, com seus filhos. Isso é uma vitória que Deus tem dado para nós nesse final de ano, foi um ano muito abençoado. Quero que vocês possam ter aproveitado essas experiências que foram contadas aqui hoje, nesse programa que eu fiz, Café 3x4 em Adoração, em Família de Adoradores. Gavotti com Peterson, o filho.